Olá, bom dia. Então estamos iniciando mais uma manhã de aula. E não vamos ficar triste nem dizer infelizmente, porque nós ficamos uma semana na aula online. Vamos dizer que felizmente é para a nossa segurança, não é mesmo? E para a segurança da nossa família. E que você tenha um professor que está disponível para dar aula e que tem pessoas na sua casa para ajudar você com a lição, certo? Então, indo para o reforço. Então, vamos agradecer pelo que temos, não é mesmo? Porque a situação não é das melhores. Entendido? Então, vamos ter um pouco de paciência e logo logo estaremos de volta na escola daquela maneira que todos nós gostamos. Então, vamos para medidas de tempo e temperatura. Perdão, eu acabei de esquecendo de dizer a página, não é mesmo? A página 199. Vamos lá, pegue o seu livro e abra-o na página 199, certo? Se você ainda não conseguiu abrir o seu livro, você pausa o vídeo e abre o livro na página 199. Então, agora que você já está com o livro aberto, estamos na nossa lição de número 10 do livro de matemática. Eu adiei um pouco, não é, a aula, na esperança de que estaríamos hoje na escola, certo? Mas estamos aqui na aula remota. Mas então, vamos continuar com os nossos estudos. A lição de número 10 é sobre medidas de tempo e temperatura. Então você já deve ter notado, não é, que na vida nós estamos sempre medindo temperatura e medindo também o tempo, não é mesmo? Não é que nós medimos com a régua. Vamos medir quantos centímetros de hora? Não, não é desta maneira, não é verdade? Nós medimos a hora através de relógios ou cronômetros, certo? Perdão, o erro, te falei errado a palavra. E também medimos a temperatura através de termômetros, certo? Então, toda a nossa vida está rodeada desta medição, certo? De hora e temperatura. Então, vamos lá começar a nossa leitura. Hora, minuto e segundo. Observe esta situação. Júlio é professor de educação física e trabalha em 3 escolas. Então já vimos aqui que Júlio trabalha bastante, não é? E para não se atrasar, Júlio está sempre com o relógio. Então vemos que Júlio trabalha em 3 escolas e ele não pode se atrasar. E para isso ele está sempre com o relógio no braço, no pulso, certo? Então, temos aqui os 3 relógios. O primeiro marcando às 8 horas da manhã. Então, às 8 horas da manhã, ele dá aulas na escola A. Então, às 8 horas da manhã, o professor Júlio tem que estar na escola A. E já a 1h30 da tarde, ele tem aulas na escola B. Então, Júlio precisa, certo, estar na escola a 1h30, nada de chegar, certo, na hora ou atrasado. Então ele tem que sair um pouco antes de 1h30, não é como vocês fazem para ir para a escola. A aula não está iniciando 8 horas, então você não vai sair de casa 8 horas ou 8h05. Tem que sair antes, não é, para não chegar atrasado. Mas vocês são ótimos alunos e não se atrasam. E depois, às 4h25 da tarde, Júlio trabalha na escola C. Então, vimos aqui, olha, que Júlio, certo, às 8 horas está na escola A, às 1h30 da tarde ele está na escola B e às 4h25 da tarde ele está na escola C. Então, agora que nós vimos estes exemplos, vamos entender melhor essa questão da hora, segundo, minuto, não é? Que nós vimos aqui que tem 8 horas da manhã, um horário fechado, mas depois tem 1h30, não é? E depois tem 4h25, que não são horários fechados como as 8 horas. Então vamos lá relembrar. O relógio analógico, ou seja, esses relógios que têm ponteiros, certo?
Geralmente possui 3 ponteiros. Um para indicar as horas, um para indicar os minutos e o outro para indicar os segundos. Esse relógio que nós temos aqui ao lado está marcando 4 horas e 55 minutos e 7 segundos, ou seja, 4 horas e 55 e 7 segundos, certo? Então, o ponteiro pequeno do relógio analógico serve para marcar as horas. E já o ponteiro maior serve para marcar os minutos, certo? E o ponteiro vermelho, certo? Que está sempre em movimento, ele marca os segundos, certo? Então, sempre lembre, onde o ponteiro estiver, o ponteiro pequeno estiver apontando, está apontando a hora. E o maior está apontando para os minutos. Mas, professor, são os mesmos números. Isso mesmo, são os mesmos números. Mas tudo vai depender da leitura do ponteiro, certo? Então, por exemplo, você vai ver que tem, aqui no seu livro, você observe que sempre tem os tracinhos. Ó, entre o 12 até 1 tem os tracinhos, não é? E cada tracinho desse significa 1 minuto, ok? E aí, quando o relógio grande, o ponteiro grande vai passando por ele, vai marcando sempre 1 minuto. Então, quando chega no 1, ele passou 5 minutos. E depois, quando for no 2, passou 10 minutos. 3 minutos. No número 3, 15 minutos. No número 4, 20 minutos. No número 5, 25 minutos. No número 6, 30 minutos. No número 7, 35 minutos. No número 8, passou 40 minutos. No número 9, 45. No número 10, 50. No número 11, 55. E quando chega no 12, reinicia a contagem, certo? E aí, quando for o ponteiro pequeno, é a hora normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, certo? Então, tudo vai depender para o ponteiro que você estiver olhando. Então, aprenda. Ponteiro grande, minutos. Ponteiros pequenos, horas, ok? E o vermelho que está sempre se movimentando são os segundos. Então, vamos ver como é formada a hora, de quanto tempo, não é? De quantos segundos. A cada 60 segundos correspondem a 1 minuto, certo? Então, quando você conta 1, 2, 3, 4, 5... Então, quando você vai contando e chega no 60, então ali passou 1 minuto, certo? E cada 60 minutos correspondem a 1 hora. Então, quando você conta 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, certo? Claro que não é desta maneira que se contam os minutos, não é? Serve por cada segundo. Aí, quando se completa 60 minutos, nós temos 1 hora. Então, sempre quando dá 1 hora, certo, da tarde, vamos supor, para dar 2 horas da tarde, o ponteiro, certo, vai percorrer todos os minutos, ou seja, todos os 60 minutos até dar 2 horas. Então, nós temos aqui de tracinhos, esses tracinhos que temos, nós temos 60. Então, ele vai passar por cada um dele até chegar na próxima hora, entendido? Então, vamos observar o nosso quadro. Nós temos aqui 1 hora, não é? Então, se multiplicarmos 1 vezes 60, que é o número de minutos, vamos dar igual a 60, não é? Então, 60 minutos. Agora, se nós multiplicarmos, certo? 60 minutos vezes 60 segundos, nós vamos ter 3.600 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Então, se você começar contando 1, 2, isso na velocidade de 1 segundo, não é? Então, você vai contar até 3.600 e chegará a uma nova hora. Então, vamos ver agora aqui 2 horas. Então, nós temos, certo, 2 vezes 60, que é o número de minutos. 2 horas vezes 60 minutos. Então, teremos 120 minutos. Então, 1 hora tem 120 minutos. E segundos? Quantos segundos tem 2 horas? Já sabemos que 1 hora tem 3.600 segundos. Então, basta que nós multipliquemos por 2.
Então, 2 vezes 3.600 dá 7.200. Então, 2 horas tem 7.200 segundos. Então, são bastante segundos, não é mesmo? E meia hora, não é quando dizemos 1h30. Então, é 1h30, certo? Que se passou meia hora da hora correspondente, ou seja, de 1 hora. Então, a gente faz como? A gente divide. Quantos minutos tem 1 hora? 60. Então, se é meia, nós dividimos por 2, não é mesmo? Então, 60 dividido por 2, então dá 30. Então, meia hora são 30 minutos. E quantos segundos tem meia hora? Também multiplicamos por 2. Só que dessa vez nós multiplicamos, certo? Os segundos que nós sabemos que tem 1 hora. Então, 3.600 dividido por 2 vai dar 1.800 segundos, certo? Então, como atividade de matemática, eu quero que vocês façam essa atividade da página 200, certo? Mas, professor, o senhor não disse que nós também estudaríamos a questão das temperaturas? Sim, mas aí a questão das temperaturas é quando nós formos continuar, certo? A lição, porque nós estudamos primeiro a hora para depois estudarmos as temperaturas, ok? E qualquer dúvida você me liga, certo? E às 9 horas você receberá um segundo link para a segunda aula de hoje.